que eu estou falando. O que é grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, enfim. A gente precisa saber disso. Ainda mais porque nós trabalhamos com educação, certo? Nós trabalhamos com ensino para pessoas amadoras ou estudantes. Então, a gente não é profissional. Então, profissional, você colocar qualquer música na estante, teoricamente, ele vai tocar o que está lá. Então, a gente que trabalha com grupos amadores, a gente precisa saber escolher bem o repertório para que a gente não passe sufoco, certo? Não tenha nenhuma, sem novidade. Então, o que é, como é o processo de análise de uma obra? Primeira coisa que a gente vai fazer, pegou uma peça, você não conhece, não foi você que escolheu o repertório, não foi você que fez o arranjo, ou não foi você que escreveu a música, né? Porque são coisas diferentes. Uma coisa é você conhecer. Você conhece a Quinta Sinfonia de Beethoven, mas você não compôs ela e nem fez a orquestração dela. Ou você conhece Eu Sei Que Eu Vou Te Amar, mas você vai precisar fazer um arranjo, né? Você vai precisar fazer um arranjo. Então, isso não significa que necessariamente... Peraí que a minha esposa trouxe um café aqui para mim, que hoje eu vou dar aula até meia-noite. Coitado dos meus vizinhos. Isso aqui, a primeira coisa que eu preciso saber, qual é a formação que eu tenho. Então, toda a primeira página de uma boa edição, de uma boa editora, ela vai te dar algumas informações já importantes. Então, você tem que começar lendo a primeira página. Esse modelo de análise que a gente está fazendo é baseado nesse livro aqui. Tá? Esse livro aqui você encontra eu encomendei dos Estados Unidos, mas você encontra aqui no Brasil na Freenode. Tá? Deixa eu só aumentar aqui, ó. Na Freenode você encontra esse livro, ó. Score Preparation. Desculpa. Score Rehearsal Preparation. A Realistic Approach for Instrument Conductors. Então, partitura, ensaio e preparação. Uma forma realística de você entender a instrumentação e coisa e tal. Do Gary Stitt. Tá? Gary Stitt. Tá? Você encontra esse livro. É bem legal. Ele dá isso aqui é base da minha pesquisa na pós-graduação. E ele é legal porque ele vem com esse negócio aqui que eu traduzi para português. Eu preciso achar no meu HD, mas eu vou mandar para vocês. Então, nesse material aqui, ele já coloca assim, de uma forma bem descritiva, para você fazer tipo uma ficha cadastral da peça que você vai reger. Então, ele coloca aqui, ó, Score Rehearsal Preparation Worksheet. Então, esse worksheet é o papelzinho de cadastro que você vai fazer. Aí ele coloca assim, o título, para você saber qual é o nome da música, o compositor e o arranjador. Aí ele começa a fazer o levantamento. O que você precisa fazer de levantamento? Primeiro, composer background, ou seja, o que você sabe sobre o compositor. Então, as datas e locais de nascimento e morte, você precisa saber. Quais são as escolas qual é a escola dele? Se for compositor do período renascentista, provavelmente ele estudou dentro da igreja. Se ele for um período barroco, provavelmente continuou estudando dentro da igreja, mas já começa com o pezinho lá fora. Se for o período clássico, onde que está? Então você precisa saber qual é a escola que você está, da obra que você vai reger. Entendeu? Dependendo da escola, você vai saber o estilo já musical. Se for Viena, você já sabe que Viena tem um jeito, tem uma forma de tocar, tem um jeito. Se for russa, é uma outra coisa. Se for escola russa, é outra coisa. Quais foram os professores desse cara? Também tá. Precisa saber com que ele estudou, por exemplo. Qual foi a influência de Beethoven, de Bach? Entendeu? O que Bach ouvia para chegar naquilo que ele estava fazendo lá? E o que Beethoven ouvia? Será que Beethoven ouvia Bach? E Bach ouvia quem? Será que ouvia talvez o Vivaldi? Ou talvez o Scarlatti?
Então, a gente precisa saber, essas informações parecem banais, mas elas vão determinar para você a forma como você vai chegar na interpretação da obra que você vai reger, tá bom? Isso é muito importante você saber disso. Aí depois ele pede assim, quais são os instrumentos que esse compositor toca, na verdade, eu traduzi errado aqui, quais são os instrumentos que Então, de repente, o Vivaldi, quantos instrumentos ele tocava? Mozart, ele sabia tocar, ele só tocava só piano, ou ele sabia tocar trompa, tocar flauta, porque ele tem peças para trompa, então a gente precisa saber essas coisas. Os principais empregos que ele teve, onde é que ele trabalhou, onde é que é? Bach trabalhou onde? Bach trabalhou, ele foi ministro de louvor ou mestre de capela da igreja Cis, Y, trabalhou para o rei W, assim por diante. Aí você saber também alguma coisa de premiação, de alguma coisa que ele ganhou, ou conquistas que ele teve, né? Às vezes, sei lá, Handel foi condecorado pelo rei lá da Inglaterra, porque não sei o quê. A gente precisa saber dessas coisas. Parece coisas bobeiras, mas isso vai ajudar muito a você entender o contexto da obra que você está fazendo. Aí depois ele coloca quais são os estilos musicais e técnicas que ele geralmente utiliza, e por último, uma lista de obras mais significantes que ele tem. Tudo isso antes da gente entrar na partitura. A gente nem encostou nela ainda. Então, a gente está primeiro pesquisando e investigando. Nós, como regentes, temos que entender que nós somos investigadores, pesquisadores, tá bom? Então, isso aqui a gente nem entrou, não tem nada, isso aqui não tem nada a ver com harmonia, contraponto, nem nada. Isso aqui é da primeira fase.